Salve Maria! Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. O assunto de hoje é muito importante. Desculpa o sumiço, eu estava tirando umas férias, organizando meu ano, minha vida e a vida da minha família. Mas voltamos, porque há muitas polêmicas na internet rolando agora e eu queria conversar com vocês sobre alguns desses assuntos nesse vídeo e nos próximos. Hoje a gente vai falar sobre modéstia e o uso de biquíni, os trajes de banho, como um católico deve se portar na praia. E eu não estou aqui falando a minha opinião, tá bom? Eu vou trazer o que a igreja tem acerca do assunto. Então já deixo aqui uma recomendação de livro. Esse livrinho, Regras de Modéstia, Praias, Piscinas e Bailes, do padre Ricardo Félix Olmedo. Eu não sei se vocês vão conseguir achar ele, porque eu catei ele quando eu comecei a estudar sobre o assunto e aí eu achei ele num sebo. E parece que ele foi o último exemplar que estava vendendo, porque depois as pessoas me perguntam onde eu comprei, eu tento encontrar para as pessoas, eu não acho em lugar nenhum. Porém, ele está aqui dentro também, do livro Seleta de Textos sobre a Modéstia. Ele se encontra aqui dentro, no meio desses textos, né? Então ele está aqui dentro e vocês podem adquirir esse livro que vocês vão encontrar esse falando dos banhos, públicos e dos bailes. E aí, teve a polêmica de uma influencer católica defender o uso de biquíni, mais ou menos isso na visão dela, E teve cada um dando uma opinião diferente. E a gente tem que parar nessas horas para ver o que a igreja já disse acerca do assunto. E nesse livrinho aqui contém o que a igreja já disse, acerca do assunto, os estudos e a base moral para uma vestimenta em qualquer lugar. Então a gente vai conversar sobre isso. Então já vai deixando o seu gostei. E se quiser se inscrever no canal, aqui a gente fala sobre virtudes da modéstia, virtudes femininas e conversa, É um canal de jovens senhoras, então podem se aconchegar por aí. A gente toma um café e vamos conversar. Então eu vou começar lendo as partes que eu acho mais importantes com vocês e a gente vai trocando uma ideia, conversando. Trocando uma ideia, eu vou falando e vocês vão comentando aí, Porque não dá pra gente bem conversar assim, como pessoalmente mesmo. Aqui tem uma fala do próprio padre que diz: nestes tempos difíceis para as almas, também para o nosso apostolado, é bom lembrar aos irmãos no sacerdócio os princípios que uma sã moral impõe no que se refere às férias de verão e às ideias e às idas às praias e piscinas. Talvez, para alguns, pareçam um pouco rigorosas, mas são apenas regras sempre ensinadas pela Igreja para proteger do pecado as almas, que tementes a Deus desejam viver em tudo de acordo com os mandamentos do Divino Salvador. Padre Ricardo Félix Olmedo. O banho ao ar livre em praias e piscinas é higiênico e saudável. Pode ser uma honesta forma de recreação. Em si mesmo não é mau, portanto lícito. Contudo, quando pode ser por motivos de higiene, saúde e descanso, são cometidos hoje gravíssimos escândalos nesse meio. É bom recordar aqui o que era ensinado aos bispos do mundo inteiro na Carta da Sagrada Congregação do Concílio no ano de 1954. Ninguém desconhece com efeito como, principalmente durante o período de verão, em qualquer lugar que seja, contemplam-se espetáculos que não podem deixar de ofender a vista e o espírito de quem não renunciou à virtude cristã e ao humano pudor. Não só nas praias e nos lugares de veraneio, mas também em quase toda parte, ou seja, no verão ou em quase toda parte, Não só nas praias, a gente tem uma ladeira abaixo de modéstia, Nas ruas, nas cidades, privado e publicamente, com frequência também nas igrejas, generalizou-se um vestuário indigno e desavergonhado, que põe a juventude facilmente inclinada ao vício em gravíssimo perigo de perder sua inocência. Máximo ornamento e mais precioso da alma e do seu corpo, o ornamento feminino
Se ornamento pode chamar-se os vestidos femininos, se vestido podem chamar-se quando nada apresentam que possam defender o corpo nem mesmo o próprio pudor. Aqui ele diz, né, que nem vestido se pode chamar o que nada apresenta que possam defender o corpo, né? Tem aqueles vestidos, né, roupas que elas não defendem o corpo da impureza, da castidade, né? Não defendem a castidade do seu corpo. Então, não se é que se podem chamar de vestido, né? Um vestido. Frequentemente são de tal feitio que mais parecem servir à desonestidade que ao pudor. A isso soma-se toda a malícia e desonestidade privada e pública, apregoada descaradamente nos periódicos, revistas e folhetos, oferecendo-lhe uma forma animada e colorida nas telas de cinema, né? Em todos os lugares, revistas, outdoor, a gente vê essa moda de ser vergonhada. A causa grave de equívocos acerca do que se é permitido e do que se é proibido nesse tema, com gravíssima ruína para as almas, é algumas vezes o respeito humano. Outras vezes é um conceito deturpado da higiene e da elegância, e muitas vezes é a sensualidade e a concupiscência. Convém, pois, analisar os princípios morais que devem ser submetidos a essa atividade. A conduta que a virtude do pudor impõe ao católico a todo momento e lugar é o primeiro ponto a ser destacado. Pio XII, falando do tema, dizia que é muito evidente que a origem e a finalidade das roupas é a exigência natural do pudor, entendido tanto em seu sentido amplo, quanto, sobretudo, como uma tutela da honestidade moral e escudo contra a desordenada sensualidade. A estranha opinião que atribui ao relativismo desta ou daquela educação do sentido do pudor, que chega a ser considerado uma deformação do conceito da realidade inocente. Um falso produto da civilização e até um estímulo à desonestidade e uma fonte de hipocrisia não está apoiada em nenhuma razão séria. Pelo contrário, essa opinião encontra uma explícita condenação na seguinte repugnância daqueles que talvez tenham se atrevido a adotá-la como filosofia de vida, confirmando desta forma a retidão do sentido comum manifestado nos costumes universais. Ou seja, a pessoa que ela se apega que a moralidade, né, de um ato, ela é feita sob o que está sendo feito naquele momento. Ou seja, se é normal um biquíni na praia, então não seria imoral uma pessoa usar, já que aquilo ali está normalizado. Que os costumes e os tempos e tudo é que vai deixar isso lícito ou não. Pudor é essa coisa inata e essa coisa séria que faz com que você defenda a sua honra, defenda a sua intimidade e proteja a sua castidade, e não aquele costume que abre isso, que vai rompendo isso devagarzinho, sabe? E acrescenta o Papa, né, Pio XII. Do mesmo modo que a natureza pôs em cada criatura o instinto que impulsiona a levar a defender sua própria vida e integridade de seus membros, infunde também nas almas uma espécie de sentido que se coloca em constante vigilância contra os perigos que ameaçam sua pureza. E isso está se perdendo, né? A gente vê aí nas criancinhas que às vezes ela tem vergonha, né, de se mostrar, mas os pais falam, não tem problema, você é neném, mas aí é neném e você repreendeu a vergonha, né? Que é o que protegeria ela no futuro, né? Deixa o bebezinho ter vergonha de se mostrar, né, nu, mesmo que isso não seja propriamente sexualmente explícito, porque é um bebê, apesar de ter olhos, né, perigosos em volta sempre, ela em si mesma não apresenta imoralidade, mas se ele tem uma tendência a uma virtude, a gente, né, deixa essa virtude crescer no coração do bebê, né? Se a gente tira a vergonha, vai se normalizando, vai colocar um short, um topzinho,
né? A gente vê nada demais, é um neném, às vezes tem até de fralda, mas e aí ela vai se acostumando a usar pouca roupa, e aí quando você não vai tirar mais, porque quando vê já tem 18 anos e tá por aí. Vamos ao que importa, né? O que define até onde uma veste pode ir ou não. Tem que cobrir, independente do lugar. É claro que a gente não usa sempre manga comprida e saia no pé. A gente pode, não é que a gente esteja proibido. Vocês podem, se quiserem, podem usar a manga sempre no pulso, a saia sempre no pé, seja com penitência, ato de amor, você pode. Mas não é que você precise, tem sempre o mínimo, né? Que o Pio fala, tem sempre o mínimo a ser. Você pode subir tudo, né? Subir o comprimento da sua manga, pode subir a sua saia lá no pé, mas você não pode puxar demais para cima, né? Você não pode mostrar demais, você pode cobrir demais, mas não pode mostrar demais. Esse aqui é o erro, aqui, mostrar demais, não cobrir demais. Em relação a esse tema, é necessário repetir o que afirmava São Paulo. Os que temos mais de 20 membros, estes cobrimos com mais decoro, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade de nada. Do que conclui-se que, segundo a doutrina e a prática dos teólogos, há uma distinção entre as distintas partes do corpo. Partes honestas, aquelas que, de acordo com o sadio costume, sem ofender o pudor, se expõem ao olhar de todos. O rosto, as mãos, os pés, eles sempre podem se mostrar a todos, porque eles não vão causar em ninguém, a não ser que a pessoa tenha algum problema, né? Algum tipo de pecado, né? Necessariamente. As partes menos honestas, a que, segundo o uso, costumam se cobrir, é sadio se cobrir, tem que se cobrir. As pernas, as coxas, né? O peito, parte dos braços, pescoço e as costas. E as partes desonestas, que tem que estar sempre cobertas e que elas têm que ser protegidas até em volta. As que em todas as nações cultas, por pudor natural, sempre se cobrem. São os órgãos genitais e as partes mais próximas a ele, barriga, mais para cima da coxa, né? Essas divisões de partes do corpo é o que norteia o que a gente pode mostrar ou não. Ou seja, as partes desonestas e as semi-honestas a gente deve cobrir. As partes desonestas, porque elas vão apresentar pecado em si mesmo, né? Se você exibir em público, tirando o fato de você estar sozinha ou com seu cônjuge, se o tiver. Mas essas partes em público, você, independente da sua intenção, né? Você vai estar pecando, levando pecado aos outros. E as partes que são menos honestas, né, são aquelas partes que são mais próximas. Elas servem para evitar que você mostre aquelas que já são desonestas. Então, o que seria? Seriam os braços. Os braços e as coxas servem para proteger a parte de cima e a parte de baixo. Então, dos joelhos a pelo menos os braços, né, o meio dos braços ou os ombros, você deve se cobrir em todas as ocasiões. E do resto, né, o resto dos braços, você pode cobrir-se na Santa Missa ou quando quiser as pernas também. Mas esse mínimo do joelho até o braço é necessário para proteger a sua castidade, independente do lugar, na academia, na praia, na missa, nos ambientes que está com seus parentes, com seus vizinhos, seus amigos, tirando quando você está com seu cônjuge, porque é a única pessoa que é lícita a ver o seu corpo, se você tiver um cônjuge. Então, a igreja definiu bem, né, essa linha. A gente não é protestante, a gente não está aqui para cada um dizer o que pode mostrar ou não. O que cada um acha de tal virtude, interpretar da sua maneira. Não, a igreja sempre dá o que é certo para que a gente não perca nossas almas. É mais fácil seguir pelo caminho seguro que da igreja do que pelas opiniões por aí. E a igreja também sempre ensinou e recomendou que os banhos públicos sejam separados por sexo.
Ou seja, homens e mulheres não tomam banho de piscina, de praia juntos. É comum que, ou se você vá à praia, você procure praia vazia, esteja só você e sua família. Ou que se tiver entre amigos, vocês vão à praia entre amigos, mulheres e os homens, vai ficar, um dos sexos vai ter que ficar na areia e o outro vai tomar banho distante. Piscina, a mesma coisa. A igreja sempre recomendou isso. Se faça a separação dos sexos pelas devidas cautelas, né? Porque a igreja não vai recomendar que você se coloque em ocasião de pecado. A igreja sempre vai recomendar que você evite ela. E por isso ela dá diretrizes seguras. E aqui, né, há um arcebispo que esmiuçou todas essas regras de banho para que pudessem tomar banho, o católico pudesse tomar banho de forma sadia, que não causasse mal à sua alma e que ao mesmo tempo pudesse aproveitar. Foi publicado em 1950, também em perene vigência. Que todos os nossos fiéis saibam que toda roupa de banho devem ser sempre honestas, que maiô certamente não é. No caso, maiô, que é uma peça só, e biquíni, que é 2 peças também. Aqueles que nas praias e fora delas exibem a nudez provocativa pecam com duplo pecado de modéstia e de escândalo. E é sabido que a respeito do escândalo disse Jesus Cristo, mais valeria que se lhe colocasse uma pedra de moinho ao pescoço e lhe atirasse no fundo do mar. Tão forte é a sentença sobre esses escandalosos, formulou o mestre divino, que as praias em que se banham promiscuamente homens e mulheres e a nudez é provocativa, constitui de si ocasião de pecado grave para aqueles que a frequentam. Que nas praias devem haver completa separação de sexo para aqueles que estejam em traje de banho. Se esta separação não existe, ninguém pode estranhar que homens e mulheres sejam mutuamente objetos de tentação e de perigo para a limpeza de suas almas. Que é muito doloroso e lamentável que as pessoas nas praias se distinguem por sua imodéstia não sejam somente as mundanas, mas também outras dadas exteriormente ao menos a piedade, às vezes que comungam com frequência e têm seu nome ligado às instituições beneficentes ou piedosas. E a razão que o nudismo e a excessiva liberdade usada em tais lugares constituem uma ocasião voluntária de pecado grave, ao qual ninguém tem o direito de se expor sem cair em pecado. Em 1933 para ser mais exato, o episcopado argentino e os bispos reunidos pelo bem das almas deram algumas diretrizes também para a gente estar mais corretos, né, diante dessa situação de praia, piscina. Não se pode aceitar qualquer tipo de traje de banho, senão somente aqueles que sejam honestos conforme as partes do corpo que devem ser cobertas, de tal tecido e cor que evite se aderir ao corpo, mostrando, insinuando ou transparecendo o que não se deve mostrar, ou seja, ela não deve só cobrir a pele, ela também não deve se agarrar ao corpo. Por isso, o maiô, mesmo que ele vá até o pé, se ele for todo colado sem uma sainha, né, para te proteger, ele está imodesto. Que as atendidas às circunstâncias do ambiente das pessoas que os usam não sejam escandalosos ou provocativos para os demais. Na praia ou fora da piscina deve-se permanecer sempre coberto. Se alguém esteja a tomar banho de sol, deverá afastar-se das pessoas do sexo oposto. Não é lícito a um católico ir às praias e piscinas públicas por causa da aglomeração de pessoas. Menor espaço físico, frivolidade, leviandade e liberdade excessiva que o ambiente favorece. Ou seja, uma preocupação que eles apontam também é que você está num ambiente de relaxamento. Você está lá tomando sol, ele te relaxa, dá uma preguiça. Você não perde um pouco a sua vigilância. Você fica um pouco dado a se distrair, a sair, né, daquela vigilância e relaxar. E ali, ó, a tentação vem e aí você está relaxado, curtindo o momento, você aproveita e peca. Essa também é uma situação que eles apontam aqui.
Aí é que tá, depois das regras de conduta, né? Que esse é o dever renunciar, se aí só tem praias lotadas ou se você não tem roupas adequadas, que você não tem o direito de colocar sua alma em risco e de perdê-la para sempre. E que um bom católico não discute sobre o limite do que é permitido e do que é proibido. Deve ter a sua norma de conduta orientada pela sua fé, não por si mesmo. Deve deixar que todo o seu exterior transpareça a vida divina que leva na sua alma. Ou seja, não adianta ser só no interior, tem que ser no exterior. Recusar sempre os adornos que sejam desonestos ou pouco honestos. Vestir-se apenas o que, sem cair no ridículo, expresse e reserve a delicadeza própria de toda a pessoa virtuosa. Abster-se de ir em lugares onde se põe em perigo a virtude e a vida honesta e a bondade dos bons costumes. E, sobretudo, acima do consentimento do poder natural, quase inconsciente, deve-se cultivar de forma cuidadosa, conscientemente, em todo tempo e lugar, a virtude cristã do pudor e da modéstia, ou seja, conscientemente em todo lugar. Isso é um resumo, algumas partes eu pulei, então vocês podem depois dar uma lida. E a gente pode conversar também sobre esse assunto. Se vocês tiverem dúvidas, eu posso trazer referências do que usar. Eu também vou colocar referências lá no meu perfil do Instagram, então se você não segue lá, segue lá. Eu acompanho, ou vá lá visitar, né? Que eu vou publicar por agora ideias de roupas modestas para praias, piscinas. O que se usava antes, o que pode se usar hoje para cobrir as mesmas partes do corpo, sem ser uma moda muito antiga. Você não precisa usar uma moda muito antiga para cobrir as partes do seu corpo. Você pode pegar uma coisa mais atual, né, um tecido mais próprio para banho e aderir o comprimento do que seria modesto, né, preservando todas as partes desonestas e semi-honestas em todo o tempo. Que é isso que a igreja recomenda. A modéstia não muda conforme a ocasião. Então é isso. Obrigada pela conversa. Comente aqui embaixo se você tem algum assunto, alguma dúvida. Eu posso trazer um vídeo só respondendo a dúvida de vocês acerca de biquíni, roupa de banho, porque realmente eu dei uma estudada nesse assunto. Eu vira e mexe, eu vou procurando mais informações. Recomendo esse livro, né, que tem esse dentro dele, que é muito bom, né? Tem realmente diretrizes pra gente não ficar na nossa mente, porque aí a gente acaba sendo escrupuloso. Então, quando a gente tem uma regra, a gente não tem escrúpulo, né? Quando a gente sabe o que é certo e o que é errado, não se tem escrúpulo. Escrúpulo se tem quando a gente tem dúvida. Salve Maria!